pessoal, vamos falar hoje sobre sistema de acumulação de custos. O que significa? É a forma com que os custos são acumulados e apropriados ao produto. Então, os custos, eles podem ter dois tipos. Não necessariamente cada empresa, cada indústria, cada companhia tem que fazer um tipo separadamente. Não, pode ter os dois, mas você tem que saber qual é aquele que o seu produto se adequa. Você tem a produção por encomenda, que é aquela produção que você faz para um cliente especificamente, ou por ordem e encomenda também ao mesmo tempo, né? Que é aquela produção que o produto ele é específico, com quantidade específica e que você não faz ele de forma aleatória. Você só faz ele quando tem determinadas características, tá? Por exemplo, você só produz ovo da Páscoa no período de Páscoa, mas isso não significa que você não pode produzir bombons o ano todo, mas ovo da Páscoa especificamente é no período de Páscoa. Esse ovo da Páscoa por ordem, por lote, só no período da Páscoa, não precisa ter necessariamente um cliente específico, ok? Mas o tempo dele é específico, então ele é por ordem, ele não é contínuo. Mas, por encomenda, significa que você faz um ovo da Páscoa sem lactose para um cliente específico e ele compra determinada quantidade, por encomenda, tá? A sua empresa, essa mesma empresa de chocolate que faz barras de chocolate de forma contínua e em série, ela pode fazer as barras de chocolate, as caixas de bombom de forma contínua e em série para todos os clientes, independente, ela sempre fabrica e vai vendendo, sabe, independente de ter um cliente específico. E essa mesma fábrica pode ter a encomenda, o pedido por encomenda e por ordem, tá? Então, a única coisa que você precisa saber é se o seu produto ele é por ordem ou por encomenda, ou se aquele produto ele é de produção contínua, tá? Entenderam a diferença entre por ordem, encomenda e produção contínua? Produção contínua é aquele que você produz independente. Para quem quer que seja comprar, e ele vai sendo produzido por quantidade. Você estabeleceu que a quantidade desse mês é de 100 unidades. Então, você vai produzir 100 unidades e as pessoas vão comprando. Por encomenda, não. Tem um cliente específico ou então por ordem que você produz um produto especificamente por uma determinada época, por exemplo, tá? Continuando. Também existe na parte de acumulação de custo os processos. A produção por processo. Existem 3 tipos de processo: o tipo sequencial, o tipo paralelo e o tipo seletivo. Sequencial é quando o produto ele passa por todas as etapas de forma sequencial que a sua empresa tem, tá? O paralelo é aquele que uma mesma matéria-prima, no momento que eu peguei aquela matéria-prima, eu dela extraio produto A, produto B e produto C. Tá? Eu vou dar o exemplo aqui do petróleo. A compra do petróleo, a indústria, ela produz, por exemplo, o combustível, por exemplo, o lubrificante, por exemplo, um outro produto qualquer. Tá? Por quê? Porque aquela matéria-prima, parte dela é utilizada para fazer combustível, parte dela é utilizada para fazer lubrificante, parte dela é utilizada para outra coisa. O que é para lubrificante não serve para combustível, o que é para essa terceira coisa não serve para lubrificante nem para combustível, tá? E o seletivo é quando você tem aquela sequência, mas que o produto não precisa passar por todas elas. Ele passa por uma ou outra, sabe? Ele seleciona. Por exemplo, eu tenho a castanha, vou usar aqui o exemplo. A castanha, ela pode ser torrada ou in natura, mas ela vai ser aquecida, vai ser descascada, entendeu? Ela passa por um processo que é comum a todos, e para diferenciar o tipo de produto, aí uma vai ser torrada, uma vai ser passada um chocolate, mas sem ser torrado, vai ser no cru, in natura, tá? O que eu quero dizer são esses 3 tipos de processo que a empresa tem. A mesma empresa pode ter os 3 tipos, com certeza. Pode ter 2 tipos, ou ela pode ser especificamente de um tipo só.
Então vamos lá. Para tudo isso, eu preciso saber como é que eu contabilizo, tá bom? Então eu tenho aqui dois produtos, e ele tem os seus custos, tá? O que compõe os custos para a produção desses produtos. Tem o custo total, o custo unitário e a quantidade, tá? Então, o que eu quero falar? Que cada custo, cada material, ele sai de um local, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a matéria-prima, eu tenho a mão de obra direta, eu tenho os custos indiretos. Eles saem desses centros e vão compor o custo do produto. Então, eu tiro da matéria-prima e mando para fabricação em andamento. Aí, queria dizer uma outra coisa. Esse nome aqui, fabricação em andamento, eu posso chamar de produtos em processos ou em elaboração. Ok? Então, assim, vai depender da forma com que você tem o seu plano de contas da sua empresa, tá? O plano de contas da sua empresa, e aí você usa o nome que é melhor se adequar lá. Mas o que importa é que você vai tirar e vai botar para lá. Para quê? Olha só, quando eu vou somar o que eu gastei de matéria-prima, de mão de obra direta, de custos indiretos de fabricação, me dá o custo do meu produto. Ainda em elaboração, porque eu posso continuar tendo que agregar valores a eles. Quando ele deixar de ser produtos em elaboração e passar a ser produtos acabados, então ele sai da conta de produtos em elaboração e vai para a conta de produtos acabados. Significa que ele é o estoque de um produto, que nesse caso é o produto A, certo? Show de bola, eu tenho estoque do produto A. E aí, se eu for vender esse estoque, ele sai de estoque e vai para custo do produto vendido. Então, ele sai de uma conta aqui, ó, do balanço patrimonial e vai para uma conta de resultado, ok? Uma conta patronal para uma conta de resultado. Ele sai de um estoque de um bem e vai para uma conta de resultado, que é um custo, tá? E com isso eu também tenho que contabilizar a receita, que é uma conta de resultado, né? Em relação à forma que eu recebi, nesse caso aqui eu botei como se fosse a prazo, mas poderia também ser banco ou caixa, ok? Então, isso não importa. O que importa, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, estão aqui nessas duas grupos de conta. Que ele deixou de ser produto em elaboração e passou a ser um produto acabado, então o estoque pronto de unidades, e que quando você vender, ele sai do estoque pronto em unidades e vai para o a conta de resultado, de custos. Aqui um outro assunto, um outro exemplo. Eu tenho períodos, e esses períodos, pessoal, pode ser assim, semanais, quinzenais, mensais, depende como a indústria determinou. Eu tenho o custo do período, tá? Aqui eu utilizei matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto de fabricação, então é por período, seja ele qual for determinado. Eu tenho a quantidade do produto que eu comecei e terminei nesse período e os produtos que eu comecei e não concluí, tá? Mas como é que eu vou comparar para saber quanto custa cada unidade se o custo em elaboração, a quantidade em elaboração não está pronta ainda? Então, eu sei que em elaboração, essas unidades aqui equivalem a 30%. No segundo período, a 60%. No terceiro período, eu não tenho unidades em elaboração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 2.000 unidades que estão prontas, equivalente a 30%, tá? Então, aqui dá 600 unidades equivalente a prontas. Significa que das 2.000 unidades que está em processo, elas estão equivalente à pronta em 30%. Então, equivalem a 600 unidades acabadas. 6 vezes 5, 30. Então, aqui são equivalentes a 3.000 unidades acabadas. Então, deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Eu vou pegar as unidades que estão acabadas, prontas, acabadas, produtos acabados, mais o equivalente a produtos acabados,
somei. E o que significa 10.600? Significa que agora eu posso saber quanto custa cada unidade pronta. Eu pego o valor que eu gastei naquele período, divido pela quantidade, ok? Tanto de produtos acabados quanto de equivalentes a acabados, e sei o custo do meu produto unitário. Pronto. Aí eu posso vender, se eu quiser, e já sei o quanto é que eu vou levar para o próximo período. No próximo período, eu tenho o que eu comecei a concluir, mais o que ainda que eu comecei a concluir naquele período, mais eu vou ter que adicionar ao que está antes, ok? Mas o que eu ainda não concluí, então eu tenho 21 unidades, certo? Então, presta atenção. Dessas 18.000 aqui, elas são quem? Partes do primeiro período, que são aqueles produtos em elaboração, tá? E do segundo período, produtos acabados. Essas são as 18.000. E nessas 3.000 estão partes do primeiro período, período que eu nem toquei nelas, e partes do segundo período que eu comecei e não concluí, tá? Então, somando tudo, eu tenho 3.000 unidades equivalentes à pronta. Qual é o custo? O que veio no primeiro período, mais o que eu gastei no segundo período. Somando tudo, então, essas 21.000 unidades, elas equivalem a esse custo total aqui. Certo? Então, se eu sei o custo total e sei a quantidade em unidade total, eu vou saber quanto é que eu tenho por unidade. Para que serve isso? Para quando eu precisar vender as unidades prontas e o que eu vou levar para o próximo período. Feito isso, eu vou para o meu último período do exercício. Coisa que é muito difícil uma empresa ter sempre um período em que você consegue sanar todas as suas toda a sua produção. A não ser que você queira dar férias coletivas, aí você fala, vamos acabar com tudo e a gente entra em férias coletivas, tá? É o mais comum. Aí eu sei que essas 15.000 unidades. Quem são essas 15.000 unidades? Os produtos em elaboração que foi finalizado, tá? Que eu peguei de períodos anteriores, e os produtos acabados que foram inicializados e finalizados. Certo? Então, tudo isso equivale a 15.000 unidades. Eu sei que do período anterior veio esse custo, mais do período terceiro veio esse custo, somado os dois, eu tenho um custo de 45.000. Se eu tenho um custo de 45.000 e produção de 15.000 unidades, eu sei quanto custa cada unidade, tá? E aí eu posso vender, tendo zerado o meu produtos em elaboração. Ok? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Queria mostrar para vocês toda a acumulação de custo, a contabilização e como a gente pode mensurar o valor, mesmo que eu tenha partes de produção que ainda não foram acabadas, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês.